Olá, meninos e meninas. Eu vou fazer uma explanação bem simples sobre como você deve montar um gráfico ou observar um gráfico do segundo grau, de uma função do segundo grau. Então, nós sabemos que a função do segundo grau, ou função quadrática, é uma função que possui essa lei: ax² mais bx mais c. A, B e C são números reais. O A, ele não pode ser diferente de zero, porque se a gente tem uma função que o A é zero, a gente não tem uma função do segundo grau, tá? Então, a função do segundo grau, ela comporta esse expoente aqui, ó, em cima do x. Então, como exemplo de função do segundo grau, nós podemos ter, deixa eu aproximar aqui para você enxergar melhor. Aqui, ó. Nós temos aqui, ó, x² menos 2x menos 3. É uma função do segundo grau? Sim, é uma função do segundo grau, porque nós temos o expoente 2 aqui em cima do x. Outro exemplo, 3x² mais 5. É uma função do segundo grau? Sim, porque nós temos o expoente 2 em cima do x. Aqui nós temos aqui outro exemplo, menos x² mais 8x, também uma função do segundo grau. O que a gente pode encontrar com essas funções do segundo grau? Os valores de A, B e C, que são os representantes dessa função. Nessa função aqui, ó, 3x² mais 5, nós temos o A, que vale 3, e o C, que vale 5. Então, o que são esses valores? Esses valores de A, B e C. O A vai ser sempre o valor que se encontra ao x², que acompanha o x². O B vai ser o valor que acompanha x e o C vai ser o termo independente, tá? Então, aqui, ó, x² menos 2x menos 3. Quem está acompanhando o x² é o valor do A. Se ele está acompanhando, como não aparece, a gente sabe que é 1. Então, aqui nós temos o A como 1. Menos 2x, B acompanha x, então é negativo 2, o valor do B. E o C é o termo independente, que é o menos 3. Olha essa aqui, ó, 3x² mais 5. Nós temos o A como 3, o B não existe, é 0, e o C seria 5. Não tem importância se o B ou o C forem 0. O que vale para você, para ser uma função do segundo grau, é que exista o valor do A, o x², tá? Como que a gente vai, então, construir ou observar um gráfico da função do segundo grau? Nós temos 4 pontos importantes para você observar esse gráfico, que é o zero, ou raiz da função, o vértice, o ponto que intercepta o eixo y e a concavidade da parábola. Vamos fazer um por vez para você ir relembrando como que acontece isso. O zero ou raiz da função. O zero ou raiz da função é a gente aplicar ou soma e produto. Quando você iguala a função a zero, você aplica soma ou produto ou a fórmula de Bhaskara. Vamos representar aqui com a soma e o produto. A soma ela é feita pela fórmula menos B dividido por A. E o produto C sobre A. Vamos fazer para você relembrar. Então, eu já encontrei o valor do A, o valor do B e o valor do C. A soma é menos B sobre A. Qual é o valor do B que a gente achou? Menos 2. Vai ficar menos 2... dividido pelo valor do A, que é 1. Menos com menos dá mais. 2 dividido para 1 vai dar 2. Então, a gente precisa encontrar um valor que somado é igual a 2. Vamos descobrir o produto. O produto é C sobre A. C, menos 3 sobre A, 1. Menos 3 dividido para 1, menos 3. Tá?
Então, o produto, eu preciso saber dois números que multiplicados dão negativo 3. Quando você tem essa representação de soma e produto, é mais fácil você começar pelo produto. Mais fácil você encontrar quais são esses valores. Esses dois valores têm que ser parecidos, tem que ser o mesmo, tá? Quais são os mesmos números que somados dão 2 e quais são esses mesmos números que multiplicados dão negativo 3. O negativo 3 é mais fácil. Se a gente tem aqui, por exemplo, 3 vezes 1, eu sei que dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Quanto esses dois números, como que eu faço para fazerem somados e darem 2? Eu posso fazer 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. Então, eu sei que esses dois números, 3 vezes menos 1 dá menos 3. 3 menos 1, porque mais e menos fica menos. 3 menos 1 dá 2 positivo. Então, zero a raiz desta função x ao quadrado menos 2x menos 3 é o 3 e o menos 1. Então, 3 e o menos 1, se a gente sabe que são raízes, 3 e negativo 1, são os pontos que interceptam o eixo x. O que seria isso? Então, 3 e o menos 1, eles vão passar pelo eixo x, eles vão cortar o eixo x. Isso é importante para a gente no gráfico, porque eu preciso de poucos pontos para delimitar um gráfico do segundo grau. Então, 3 e o menos 1 vão passar pelo eixo x, são pontos importantes. Já descobrimos o zero, a raiz da função. Agora, vamos descobrir o vértice. O vértice de uma parábola, ele é o ponto máximo ou ponto mínimo que pode chegar a essa parábola. Quando a gente fala de ponto máximo, quer dizer que a parábola é negativa, ela é com a concavidade voltada para baixo. Quando a gente fala de ponto mínimo, quer dizer que a parábola ela é positiva, a concavidade é voltada para cima. A gente vai ver isso depois, tá? Então, aqui, para a gente encontrar o vértice dessa parábola, a gente vai aplicar essas fórmulas. Menos b sobre 2a. Isso para o ponto x. Como a gente fala de vértice, a gente precisa de dois pontos também, como foi encontrado esses dois pontos nos eixos que nos pontos que interceptam o eixo x. E aqui o y, a gente vai usar o menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Que é lá da formulazinha de Bhaskara, dividido por 4a. Vamos começar por essa. Então, x é igual a menos b dividido por 2a. O b a gente sabe que é menos 2. Então, vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1. Menos com menos fica mais. 2 dividido por 2, porque 2 vezes 1 vai dar 2. 2 dividido para 2 vai ser 1. Então, aqui a gente já descobriu o valor do ponto x. É 1, do vértice. Vamos ver o outro aqui, ó. Menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 4a. Vamos lá. Menos da fórmula. B vale 2, menos 2 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes a, que é 1, e vezes c, que é negativo 3. Tudo isso dividido por 4 vezes a, o a vale 1. Certo? Vamos por partes. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. Então, 2 vezes 2 vai dar 4 positivo. Com 4 da fórmula, com menos da fórmula, desculpa, menos 4. Repete o menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12, negativo. Menos 12, dividido por 4 vezes 1, vai dar 4.
Vamos ver como é que vai ficar isso. Menos com menos vai dar mais. 4 mais 12 vai dar 16 dividido por 4 e o negativo da fórmula. 16 dividido para 4 vai dar 4 e o negativo. Negativo 4. Então, aqui nós encontramos o valor do y. Então, nós temos esses dois pontos. O ponto 1 para x e menos 4 para y é o ponto do vértice. Ponto do vértice. Então, já encontramos o ponto que passa pelo x e encontramos o ponto do vértice. Vamos ver o próximo. O próximo é o ponto que intercepta, que passa pelo eixo y. Esse ponto que passa pelo eixo y, basta você representar a função colocando o valor de x igual a zero. Então, todos os valores de x igual a zero. Olha só, se a função é x ao quadrado menos 2x menos 3, a gente colocando o valor de x igual a zero, vai restar somente o valor do c. Olha só, se eu tenho x ao quadrado menos 2x menos 3, não é colocar a função igual a zero, é colocar o x como zero. Como ficaria aqui o x valendo zero? 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 menos 3. Isso aqui vai cancelar, 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 vai dar 0. Sobrou quem? O valor de menos 3. Menos 3 é o valor de quem? De c. Então, toda vez que ele perguntar o ponto que intercepta o eixo y, o ponto é 0 para x, porque você colocou o x valendo 0, e o valor do c da fórmula, da função, tá? Então, aqui, ó, nós temos que o ponto que passa pelo eixo y é o 0 e o valor do c da função, que é menos 3. Então, já encontramos o ponto que passa pelo eixo y, que intercepta o eixo y. Já temos 3 pontos. O ponto que intercepta o eixo x, o vértice e o ponto que passa pelo eixo y. Basta a gente ver como que vai ficar essa concavidade da parábola. Por que é uma parábola? Porque é uma função de segundo grau, tá? Então, se o a ele for maior que zero, a gente tem uma concavidade voltada para cima. Se o a for menor que zero, nós temos a concavidade voltada para baixo. Nós temos lá que a função é x ao quadrado menos 2x menos 3. Como será então a concavidade dessa parábola? O valor do a, ele é positivo. Então, eu tenho um valor maior que zero. Então, nossa concavidade vai estar voltada para cima. Agora, basta a gente construir esse gráfico. Como vai ficar o nosso gráfico, então, da função. Então, já desenhei aqui para você para facilitar. Vamos nos pontos, tá? Vou colocar os pontos que a gente fez. Nós encontramos no ponto que intercepta o eixo x, os pontos 3. Vou colocar o 3 bem aqui. O 3 e o negativo 1, lembra? Então, o negativo 1 mais ou menos aqui. Tá? Esses foram os pontos que interceptam o eixo x. O próximo ponto foi o ponto do vértice. O vértice, ele tem o x valendo 1 positivo, então aqui. Então, aqui a gente tem um ponto, deixa eu marcar, que é o ponto que passa a concavidade pelo eixo x. O ponto do vértice é 1 para x e menos 4 para y. Mais ou menos aqui. Menos 4. Se é o ponto do vértice, a gente vai ligar esses pontos. Então, vai ficar mais ou menos aqui o ponto do vértice. Certo? A gente já sabe que a concavidade é voltada para cima, então vai ficar assim. E o ponto que intercepta o eixo y é 0 para x e menos 3
para y. O primeiro valor é x, o segundo valor é y. Menos 3 para y. Vai ser mais ou menos aqui. Negativo 3. A gente já tem esses pontos, basta colocar a parábola. Eu já sei que a parábola é voltada para cima, então é só ligar esses pontos. Então, os primeiros pontos que eu coloquei foram os pontos que interceptam o eixo x. Como que eu encontrei esses pontos? Calculando a raiz ou zero da função, fórmula de Bhaskara ou soma e produto. Depois, nós calculamos o vértice pela formulazinha, que encontramos o valor para 1 de x e menos 4 para y. Aqui é o vértice, o ponto mínimo. E depois encontramos o ponto que intercepta o eixo y, ou seja, o ponto que passa pelo y. Basta, então, colocar com cavidade voltada para cima. Assim. Então, este é o gráfico da função do segundo grau. Vamos fazer mais uma para a gente aprender. Olha só, agora a gente tem uma função negativa, tá? A função é negativa x² mais 8x. Quais são os valores de A, valor de B e valor de C? O valor do A é o número que acompanha x². Então, nós temos negativo. Se não aparece nenhum número, esse número vale 1. Negativo. Menos 1. O valor do B é o valor que acompanha x. No caso, nós temos 8. E o valor do C não temos, então vale 0. Vamos lá, então, calculando o zero ou raiz da função, o vértice e assim por diante. Dessa vez, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, tá? A fórmula de Bhaskara, nós temos aqui menos b, mais ou menos, abre raiz, delta, dividido por 2 vezes a. A gente calcula primeiro delta, depois a gente volta para cá, tá? O delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Então, o valor do delta que a gente vai encontrar vai ser igual. B, quanto vale b? 8. Deixa eu colocar mais para cá para você enxergar. 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, vamos só repetir o menos 4, colocar o valor do A, que é negativo 1, vezes o valor do C, que é 0. Como vai ficar isso? Então, delta é igual. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, vai dar 64. 4 vezes 1 vai dar 4, vezes 0, 0. Então, a gente cancela. Cancela não, vai dar 0. Então, encontramos o delta como valor de 64. Aí sim, você pode voltar para essa fórmula, continuar a fórmula de Bhaskara. Repete o menos, o B é 8, mais ou menos, abre raiz. Qual foi o valor do delta? 64. Dentro da raiz. Dividido por 2 vezes o valor do A, que é negativo 1. Certo? Vamos lá, então, tirar a raiz. Então, vai ficar menos 8, mais ou menos. Raiz de 64 é 8. Dividido, 2 vezes menos 1, menos 2. Aí, nós vamos encontrar os dois valores para x, né? Então, nós chamamos de x'. O x' você vai usar a soma. E o x, duas linhas, você vai usar o menos, tá? Então, o primeiro a gente vai usar a soma. Menos 8 com mais 8 dá quanto? Dá 0. Dividido por negativo 2. Quanto que é 0 dividido por negativo 2? É 0. Então, o primeiro valor do x é 0. O x, duas linhas, a gente vai usar o negativo. Menos 8 com menos 8, sinais iguais, soma e conserva o sinal. 8 mais 8, isso mesmo, 16. Negativo 16. Dividido por menos 2. Negativo 16 dividido por menos 2 vai dar 8. Menos com menos fica positivo. Então, aqui a gente tem o valor do 8 e o valor do 0. O que são esses dois valores? 8 e 0 são os valores que
passam pelo eixo X. Então, são os valores que passam pelo eixo X, 0 e 8. Vamos encontrar o vértice. Para encontrar o vértice, nós temos aqui a fórmula menos b dividido por 2a, a mesma da outra. Quanto vale o b? 8. Então, menos da fórmula, 8 dividido por 2 vezes o valor do a, que é menos 1. Então, vai ficar 8 dividido por menos 2. 8 dividido para 2 vai dar 4 positivo. Menos com menos, positivo. Então, o ponto do vértice x vale 4. Vamos encontrar agora o y. O y tem uma fórmula um pouquinho maiorzinha, mas dá para a gente calcular. Como vai ficar, então? Menos o b vale 8 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é menos 1, vezes o c, que é 0, dividido por 4, vezes o valor do a, que é menos 1. 8 ao quadrado vai dar 64. 4 vezes 1, 4 vezes 0, 0. Então, vai ficar só 64, dividido por 4 vezes 1, menos 4. 64 dividido para 4 vai dar 16. Menos com menos, mais. Então, 16 positivo. Encontramos os dois pontos do vértice. Então, o ponto 4 para x, deixa eu colocar com outra corzinha. Então, o ponto do vértice vai ser 4 para x e 16 para y. Vértice. Então, encontramos já o vértice e encontramos o ponto que passa pelo eixo X. Dois pontos importantes. O ponto que intercepta o eixo Y. Lembra que eu falei para você que o ponto que intercepta o eixo Y é 0 para x e o valor do c da função. Então, 0 para x, quanto vale o c? 0. Então, esse é o ponto que intercepta o eixo y, o ponto 0, 0. E a concavidade, a última, a concavidade da parábola. A função que a gente tem dessa vez é a função menos x ao quadrado mais 8x. Se o valor é menos x ao quadrado, então o valor do a ele é maior ou menor que 0? Menos 1, menor. Então, a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo, porque nós temos uma função negativa. Então, vamos colocar os nossos valores no nosso gráfico que nós encontramos e vamos representar como vai ficar o nosso gráfico da função. Começando, então, pelos pontos da raiz ou função, zero raiz da função, que a gente encontrou o 0, são todos os valores que passam por x, nós encontramos o 0 e encontramos 8 positivo. Vou colocar o 8 bem aqui. Então, esses foram o 0 ou raiz da função, são os pontos que passam pelo eixo x. O próximo ponto foi o vértice. O vértice a gente encontrou 4 para x, 4 positivo, vou colocar aqui no meio, 4, e 16 para y, vou colocar lá em cima, 16. Lembra-se, 4 e 16 é o vértice, então a gente vai ter que ligar esses valores, que é um ponto para x e um ponto para y. Ó, a nossa concavidade vai ser voltada para baixo, como a gente viu, né? O vértice está aqui em cima, o ponto máximo da função, nesse caso. E o ponto que intercepta o eixo y é o ponto 0, 0, então já está representado aqui. Basta a gente ligar, no caso agora a gente tem somente 3 pontos. Então, assim vai ficar a nossa parábola voltada para baixo.
Então, quando você tem um gráfico da função do segundo grau, basta você observar os pontos que interceptam o eixo x, observar o vértice que você consegue representar a função do segundo grau ou representar no gráfico a função do segundo grau. Tá? Então, relembrando, o que você precisa para representar uma função do segundo grau? O zero ou raiz da função, que você utiliza com a fórmula de Bhaskara, ou soma e produto. Encontrar o vértice, representado pelas fórmulas. Encontrar o ponto que intercepta o eixo y e a concavidade da parábola. Tá? Então, são esses 4 pontos importantes para você montar um gráfico ou observar um gráfico da função do segundo grau. Espero que vocês tenham compreendido e nos encontramos na nossa próxima aula.